Nessa playlist a gente já falou de velocidade, de força, mas inteligência. Quais são os animais mais inteligentes do mundo? Roda a vinheta. Quando pensamos em inteligência, geralmente lembramos apenas dos humanos. Mas a natureza está composta de criaturas extremamente espertas, que resolvem problemas, usam ferramentas e até demonstram emoções complexas. Hoje você vai conhecer os 8 animais mais inteligentes do mundo. E a gente já vai começar essa lista com um gênio dos oceanos, que é o golfinho. Esses mamíferos são incrivelmente sociáveis e possuem um cérebro altamente desenvolvido, com dobras cerebrais mais numerosas que a do ser humano. Isso lhes dá uma capacidade impressionante de aprendizado, comunicação e memória. Os golfinhos possuem um sistema de comunicação avançado, incluindo cliques e assobios. O mais incrível é que cada um tem um assobio único, como se fosse o seu próprio nome. Eles são capazes de chamar uns aos outros pelo nome, o que é um comportamento raro no mundo animal. Além disso, eles demonstram autoconsciência, que também é uma característica muito rara nesse mundo. E na verdade é um traço típico de inteligência avançada. Em testes com espelhos, os golfinhos até se reconheceram e examinaram partes do próprio corpo, o que significa que eles sabem quem eles são. Outra característica fascinante dos golfinhos é a sua habilidade de resolver problemas e criar estratégias. Eles caçam em equipes, criando bolhas para cercar cardumes de peixes e impedi-los de escapar. Em algumas regiões já foram descobertos golfinhos que estavam colaborando com pescadores. Os golfinhos empurravam os peixes para a rede e recebiam uma quantidade de peixes como recompensa. E tem mais, eles usam ferramentas. Alguns golfinhos já foram flagrados utilizando esponja do mar para proteger o focinho, enquanto procuravam comidas em pedras e corais. Isso demonstra um nível de raciocínio impressionante. Com tantas habilidades cognitivas, os golfinhos estão entre os animais mais inteligentes do mundo. Mas eles não são os únicos mestres dessa estratégia. Se você acha que os mamíferos são inteligentes, espera até conhecer o corvo. Esse pássaro pertence à família dos corvídeos, um grupo que inclui as gralhas, que são verdadeiros mestres na resolução de problemas. Estudos já mostraram que os corvos possuem uma inteligência comparável a uma criança de 7 anos de idade. Eles são capazes de usar ferramentas como gravetos para alcançar insetos dentro dos buracos. O mais impressionante é que eles não só usam ferramentas, mas também fabricam elas e as melhoram, dobrando e ajustando conforme a necessidade. Outro traço fascinante do corvo é a sua memória impressionante. Eles conseguem lembrar de rostos humanos por anos e até diferenciar pessoas amigas de pessoas inimigas. Se você maltratar um corvo, ele não só vai guardar rancor pro resto da vida, como ele vai avisar outros corvos sobre você. Além disso, eles são conhecidos pela sua habilidade de planejar o futuro, coisa que poucos animais conseguem fazer. Em alguns experimentos, os corvos guardavam alimentos para comer depois, demonstrando uma relação com o tempo e antecipação. E não pense que eles são sempre sérios, eles também gostam de rir e brincar. Já foram vistos deslizando na neve e até jogando pedras para que outros corvos peguem no ar. Mas se você acha o corvo inteligente, espera só até perceber a inteligência do polvo. O polvo é o invertebrado mais inteligente do mundo. E aqui no canal a gente tem várias curiosidades sobre o polvo. Vou deixar no card aqui um vídeo de 10 curiosidades sobre o polvo. O seu cérebro é altamente desenvolvido. E o mais curioso é que a maior parte dos seus neurônios estão nos tentáculos. Isso significa que cada tentáculo tem uma certa independência, podendo explorar o ambiente sozinho enquanto o polvo pensa em outra coisa. Esses animais possuem uma habilidade impressionante de resolver problemas e escapar de locais fechados. Há relatos de polvos que tentaram abrir tampas de frasco por dentro, saíram de aquários e até atravessaram salas inteiras para tentar retornar ao mar. Outro talento incrível do polvo é a sua capacidade de camuflagem. Eles conseguem não só mudar de cor, mas também de textura, instantaneamente para se misturar com o ambiente, o que os torna predadores furtivos e presas difíceis de detectar. E assim como os corvos, os polvos também são brincalhões. Em cativeiro, alguns foram vistos jogando jatos de água em seus tratadores apenas por diversão. Agora, saindo do oceano e indo para a terra firme, a gente chega num dos grandes animais mais inteligentes do planeta Terra, que é o elefante.
Os elefantes também são conhecidos pela sua memória extraordinária. Eles conseguem lembrar de locais de água, mesmo depois de anos, e também conseguem reconhecer membros da sua própria família, mesmo após longos períodos separados. Mas o que realmente diferencia os elefantes é a sua capacidade emocional. Os elefantes demonstram empatia, brincam e confortam outros membros da manada. E até realizam rituais de luto quando perdem um companheiro. Em algumas ocasiões já foram vistos tocando levemente os ossos de companheiros falecidos, como se estivessem prestando uma certa homenagem. Além disso, eles também são mestres em uso de ferramentas. Já foram vistos utilizando galhos para afastar moscas, folhas como uma espécie de chapéu contra o sol e até jogando pedra em cercas elétricas para desativá-las. Isso é uma combinação de inteligência social e habilidade de resolver problemas. Mas agora é hora de falar de um dos nossos parentes mais próximos, o chimpanzé. Os chimpanzés compartilham quase 99% do DNA com o ser humano e são extremamente inteligentes. Eles conseguem aprender por observação, resolver problemas complexos e até demonstrar comportamentos culturais, passando o conhecimento de geração para geração. Uma das habilidades mais importantes do chimpanzé é o seu uso de ferramentas. Eles utilizam gravetos para capturar cupins, pedras para quebrar nozes e até folhas como espécie de esponjas para beber água em lugares difíceis de alcançar. Mas o mais surpreendente é que, dependendo da região onde vivem os chimpanzés, desenvolvem ferramentas diferentes, como se cada grupo tivesse a sua tecnologia local. Além disso, eles são muito sociáveis e estratégicos. Dentro de um grupo, os chimpanzés até formam alianças e manipulam uns aos outros para subir de hierarquia social. Algo que lembra bastante a política dos humanos. E aqui vai uma curiosidade chocante. Em testes de memória, alguns chimpanzés já até superaram humanos adultos na capacidade de lembrar sequências numéricas rapidamente. Mas agora a gente vai falar de um animal que é subestimado e tem uma grande inteligência. O porco. Os porcos são considerados mais inteligentes que os cães e possuem habilidades surpreendentes. Eles aprendem comandos rapidamente, resolvem problemas e até conseguem jogar videogames simples. Pesquisadores ensinaram porcos a mover o joystick do videogame para controlar o cursor da tela e rapidamente eles entenderam as regras do jogo, conseguindo superar até alguns primatas nesses testes. Além disso, os porcos são altamente sociais e possuem um sistema complexo de comunicação, com mais de 20 tipos diferentes de vocalização para expressar emoções como alegria, medo e fome. E tem mais, eles possuem autoconsciência e passaram naquele famoso teste do espelho, onde o animal é colocado em frente ao espelho para saber se ele se auto-reconhece. Coisa que poucos animais conseguem fazer. Com toda essa inteligência, fica muito claro que o porco não é qualquer animal de fazenda. Mas se falarmos de inteligência social e emocional, tem outro animal que não poderia ficar de fora dessa lista: o cachorro. O cachorro é um dos animais mais inteligentes e leais ao ser humano do mundo. Eles não só entendem comandos e algumas palavras, mas também eles possuem uma incrível capacidade de ler emoções. Você já percebeu que o seu cachorro fica o tempo todo te observando? Alguns estudos mostram que os cães podem reconhecer até mais de 1000 palavras, além de interpretar o tom de voz e a linguagem corporal do ser humano de forma precisa. Ou seja, o seu cachorro sabe quando você está feliz, triste ou nervoso e reage de acordo com a situação. Além disso, os cachorros possuem uma memória impressionante. Eles conseguem lembrar de locais, pessoas e experiência mesmo após longos períodos de separação. A inteligência dos cães varia também conforme a raça. Raças como o Border Collie são verdadeiros gênios caninos. Um cão, por exemplo, chamado Cesar, aprendeu a reconhecer 1000 nomes diferentes de brinquedos e conseguia buscar o objeto correto quando solicitado. Mas a inteligência dos cães não é apenas cognitiva, ela também envolve instintos e habilidades naturais. Algumas raças, por exemplo, foram criadas para tarefas específicas, como o pastor alemão, que pode entender dezenas de comandos e ser treinado para ser um cão policial, porque tem a habilidade de farejar drogas e até de resgatar pessoas. Agora que a gente já falou dos 7 animais mais inteligentes do mundo, falta apenas um, o papagaio. Para fechar a nossa lista com chave de ouro, o 8º animal mais inteligente do mundo é o papagaio. Eles são muito famosos por imitar sons e reproduzir palavras humanas. Mas o que poucas pessoas sabem é que eles também têm a capacidade de entender o que estão falando.
não é apenas repetição, como aquela historinha que muitos falam, eu não sou papagaio para ficar repetindo. Eles podem associar palavras a significados e até formular respostas em contextos diferentes. Um papagaio famoso chamado Alex conseguia responder a algumas perguntas como: qual é maior, verde ou vermelho? Demonstrando uma compreensão real da linguagem. Além disso, eles também possuem uma memória impressionante e são capazes de reter informações a longo prazo. Até agora nós conhecemos os animais mais inteligentes do mundo e fica claro que a natureza é cheia de curiosidades surpreendentes e de criaturas extraordinárias. E cada espécie tem uma forma de aprender, de se comunicar e até de se adaptar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e comentar aqui qual desses animais mais te surpreendeu. Tchau, tchau, até a próxima!